Bom, meu nome é João Vitor, tenho 26 anos, sou de São Paulo. Atualmente eu sou um analista de cotação, né, um assistente comercial, trabalho numa transportadora. Meu nome é Bárbara Yasmin de Lis Madeira, tenho 28 anos, sou policial militar há quase 6 anos, nascido e criado em BH. Meu nome é Lucas, eu sou do Rio, minha idade, 27 anos, sou engenheiro de produção. João Vitor, além de trabalhar na CLT, né, ser um CLT, trabalho um pouco também com o YouTube, né, fazendo conteúdos relacionados às apostas. Além de ser pai também, tenho o Mateus, meu filho de 3 anos e meio. Então, a Bárbara sempre foi uma pessoa muito alegre, que realizou um sonho entrando para a polícia. É uma pessoa que gosta de estar com a família, amigos, sentar num boteco e tomar uma cerveja. É uma pessoa muito de bem com a vida. Não, sou uma pessoa que sempre fui muito ativo, né, na minha vida, então sempre procurei ter a agenda muito cheia, então sempre fiz muitas coisas, né? Eu sempre gostei de me comunicar bastante e, enfim. Bom, lá foi em 2021. Eu lembro até hoje, trabalhava com telemarketing e tinha um amigo meu que a gente acompanhava muito futebol. Eu, corintiano, ele São Paulino, e gostávamos de basquete. E ele era um cara que ele fazia apostas já, né, numa casa esportiva que não era brasileira, que é a Betway. E ali a gente fazia aposta de múltipla, né, na época de Champions League, a gente jogava, e NBA. E aí ele falou, mano, ó, eu tô apostando aqui nesse site e tal, se você quiser fazer o site, fazer a sua conta. Eu falei, não, como é que faz? E apostava, né? E aí foi assim que eu comecei. Apostas esportivas, pra depois eu jogar cassino, né? Então, no início de 2022, durante uma conversa na viatura, assim, o nosso motorista, ele falou que estava ganhando dinheiro com apostas. E aí, ali começou, naquele dia começou, e aí a aposta veio com aquela ideia de renda extra, né? Quem não quer uma renda extra? Foi assim que começou. Eu comecei, por eu gostar muito de tênis, eu acompanhava ali os jogos do Djokovic, que era o Big Three, né? Com Djokovic, Nadal e Federer, eu sempre fui fã do Djokovic. E aí eu percebi que eu poderia ganhar dinheiro apostando no jogo do Djokovic. Então eu comecei a jogar ali, tipo, o Djokovic estava jogando, eu apostava no Djokovic. O Djokovic sempre quase vencia e eu ganhava dinheiro com isso. Teve uma vez que foi uma aposta maior que eu fiz, eu peguei um empréstimo de R$5.000, eu botei R$5.000 no jogo, na vitória do Djokovic, numa virada do Djokovic numa final de Grand Slam. Esse valor, e eu botei esse 5.000 e dobrou, fui para 10.000. Acho que foi ali o grande start para mim, para eu começar a querer jogar mais sempre, uma frequência maior. Bom, a princípio eu conhecia só ele que apostava, né? Porque conseguir apostar online era diferente, né? A gente não via em qualquer lugar, não tinha muitas plataformas também. A ideia da influência não foi nem de falar eu tô apostando e afins, foi a questão eu acho que o foco do início das apostas era a renda extra, trazer a aposta como uma renda extra. E aí, essa foi a ideia principal, era isso que ele trazia, era isso que tudo das apostas traziam, e foi a ideia que eu comprei, assim. Então, na época, isso aí ainda era muito recente no Brasil, e eu era uma das poucas pessoas que eu conhecia que jogava, inclusive. Muitos amigos fizeram contas em casas de aposta, né, porque tem aquele bônus ali inicial, na época tinha, para poder eu jogar o bônus da pessoa. Então, fui um dos primeiros ali no meu ciclo social a poder começar a apostar. Ah, sim, foi já em 2022. Eu lembro que eu já sabia que ia ser pai, né? E é uma coisa que eu percebi que já falei, puta, já tá meio diferente ali. A minha questão com as apostas, ou com o caso de apostas, foi no final do ano, que aí vem aquele 13º, e um pouco depois tinha o saque FGTS. Sim. Né, que eles liberaram o saque FGTS. Então, eu lembro que no final ali pro Natal, do Ano Novo, eu perdi boa parte do FGTS, né, que eu saquei, que na época era novidade conseguir sacar, e também perdi parte do 13º. Então ali eu já dei uma percepção que eu falei, opa, perdi uma grana diferenciada, assim, não foi um dinheiro que sobrou de um mês de salário. Foi tudo muito rápido, muito, muito rápido. No primeiro dia que eu joguei, eu estava perdendo R$4.000. No primeiro dia. Talvez se eu tivesse perdido esses R$4.000
eu não tivesse entrado onde eu entrei. A questão é que eu recuperei os R$ 4.000 e saí lucrando, e aí falei, pronto, dominei a máquina, vou viver disso. Porque para minha realidade, ganhar mais de R$ 1.000, R$ 2.000 num dia, que foi o que aconteceu, era algo inimaginável. Foi ali que começou. Então, a partir dali, ficou uma coisa rotineira. E aí, eu tinha 26 anos na época, concursada, vida estável, patrimônio, era completamente independente. E aí, a partir do primeiro dia, e essa ideia de que eu posso fazer disso até talvez o meu estilo de vida, foi quando começou. E aí a ascensão ela é muito rápida, só que o declínio é mais rápido ainda. Então, se eu ganhei 2.000 hoje, para mim tá ok, não importa se eu tinha perdido 10 ontem. Eu acho que não foi o dinheiro. Eu acho que foi a adrenalina, por eu gostar dessa adrenalina, embora essa adrenalina sempre me tenha feito muito mal, né? Porque eu tinha muita ansiedade, principalmente na época da pandemia, e eu acho que isso potencializava a minha ansiedade. Então, mas eu estava viciado nessa endorfina, adrenalina, no coração acelerado que o jogo ali me causava. É algo que faz a gente ficar, né, preso e achar que pode ganhar de novo, é ter um grande ganho. Então, teve um domingo, né, por exemplo, que eu estava jogando e eu comecei a fazer múltiplas em apostas esportivas, ganhei um dinheiro e fui pro cassino. Né, porque a gente acha que a gente consegue controlar o jogo e ter análise dele, né? E aí eu lembro que foi num domingo onde eu joguei e seguindo esses padrões eu comecei a multiplicar minha banca. Então vai naquele perde e ganha de banca e eu acabei perdendo a banca inteira. E aquilo me deixou com a cabeça daquele jeito. Falei, puta, eu não acredito que, tipo, eu fiz um salário meu ali inteiro e perdi no mesmo dia. Eu vou tentar de novo, acho que eu vou conseguir de novo. Eu fiquei com ele na cabeça uns 2, 3 dias com aquele encucado, né? E aí eu acho que esse foi o gatilho, né? Um dos gatilhos que me prenderam a ficar apostando, porque eu achava que eu ia ter algum outro ganho. Se eu seguisse os padrões novamente, eu conseguiria ganhar de novo. Só que entrei naquele ponto que eu não conseguia mais analisar. Tipo, se eu coloquei R$ 200 e isso virou 1.000, para mim não interessava se o dinheiro multiplicou 500%. Né? Eu sempre queria um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí você percebia que a questão não era mais você ganhar o dinheiro, né? Mas era você jogar, ter a sensação de ganhar, ou você perder quase tudo e ter a sensação de recuperar. Né? Então fica aquela coisa meio... um prazer, né? Diferente. Foi uma coisa muito rápida, assim. E eu comecei a apostar em fevereiro de 22. Eu sabia que tinha alguma coisa esquisita, porque o meu padrão de vida estava caindo, a minha reserva tinha ido embora, mas não era uma coisa que eu falei, não. Então, comecei ali mais ou menos em 2020, no início da pandemia, apostando mesmo assim com maiores valores, né, porque desde 2019 eu já apostava, mas eram valores que eu não considerava irrisórios, assim, que não é, né, de fato. Você sempre começa com 5, 10 reais, 20, e depois na pandemia eu já comecei a botar 1.500, né, embora sem ter esse dinheiro todo, né, porque eu ganhava um salário na época, sei lá, era estagiário, ganhava R$ 1.500, então não tinha tanto dinheiro para apostar, mas enfim, eu movimentava muito dinheiro. E o vício foi me destruindo. Quando eu fui parar ali, de fato, foi no final mais ou menos de 2022 para 23, né? Ainda tive algumas recaídas, né, que faz parte do processo, mas estão uns 3 anos aí sem jogar, acredito, um pouco menos de 3 anos. Foi complicado, né? Porque assim, a questão com os meus pais, né? Como a gente morava todo mundo junto e todo mundo tinha que acertar a conta, quando chegava a minha parte da conta, eu não tinha, então sempre tentava pegar o dinheiro emprestado ou usava de alguma forma e arrumava esse dinheiro e pagava ali. Porém, eu fazia a dívida na rua com outras pessoas. Sabe? E aí foi pior quando eu precisava pagar uma agiota, não tinha de onde tirar o dinheiro, não tinha para quem pedir. E aí eu tive que falar com meu pai, né? E aí, por que você precisa de dinheiro? Por que você pegou dinheiro com a agiota? Ah, porque eu joguei de novo. Aí viu que isso virou um problema. Daí começaram a acompanhar, cadê seu Olerite? Que a gente trabalhava na mesma empresa, né? Então no dia que eu recebia, ele recebia. Então expõe seu Olerite aí. E aí nessa exposição de Olerite, né, foi onde tipo, eles viram que tinha um empréstimo consignado que eu fiz. Num primeiro momento, eu não falei nada com ninguém do meu ciclo e eu procurei não deixar que o que estava acontecendo comigo, eu não queria transparecer.
Eu sempre fui uma pessoa muito fechada em relação ao que eu estava sentindo, ao que eu estava vivendo. Então, tudo estava normal. Todos os meus relacionamentos interpessoais, profissionais, no meu trabalho, estava tudo normal. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Só que no meio disso, eu procurei um psiquiatra. Falei, não tá normal, principalmente porque eu já estava com a ideação suicida. Falei, velho, isso não é normal, não sou assim. Eu amo a vida, por que eu tô tendo esse tipo de pensamento? E aí ele falou isso comigo, me receitou um medicamento lá que ele me deu uma amostra grátis, falou, toma esse remédio aí, vê que... Até que um dia, isso já era março de 23, já tinha um ano que eu estava postando, eu tive uma crise de ansiedade no serviço, aí por conta das dívidas, da questão de suicídio, eu entrei pro vestiário, largando o serviço, falei, hoje eu vou morrer, hoje... Num lapso de sanidade, eu liguei para uma amiga, falei, tá acontecendo isso. E eu já coloquei a arma na boca, já coloquei a arma na cabeça e eu não consegui ir embora, me ajuda. Aí ela conseguiu me acalmar, liguei para minha mãe e falei, mãe, vem me buscar, porque eu não consegui ir embora, eu não consegui ir embora. Aí deixei minha arma no serviço e aí só a partir desse dia que eu abri para minha mãe, assim, foi a hora que falei, agora eu tenho que pôr para fora, que sozinha não vai rolar. No começo eu escondia das pessoas, eu não falava a verdade, pouca gente sabia que eu jogava. Só que depois, quando eu vi que a situação foi perdendo meu controle, né, na época eu tinha uma namorada, e eu comecei a pedir ajuda, eu pedi ajuda a ela, ela que já chegou a me ajudar a jogar, porque eu influenciava ela para que eu jogasse. Depois eu falei assim, não, cara, eu tô com um problema, eu quero parar de jogar. E eu falava com ela, falava com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, que eu tinha problema com o jogo, eu comecei a falar com os meus amigos também, comecei a não esconder de ninguém o meu problema, porque estava virando uma bola de neve, uma situação que eu estava perdendo realmente o controle. Como eu sou funcionária pública, eu tinha uma linha de crédito muito alta. O meu prejuízo financeiro gira em torno de 350 mil, porque foi o que eu tive acesso. Dentre o que eu tinha, que era meu, de reserva, de patrimônio, de investimento, de acesso a crédito pessoal, consignado, tudo, cartão de crédito, pessoas também. Então, assim, cheguei a fazer empréstimo com pessoas, banco, empréstimo pessoal, cartão de crédito, todas as linhas disponíveis que eu tinha para ter acesso a dinheiro, eu acessei. Cara, muito dinheiro, muito dinheiro. Eu não tenho a conta exata, só com uma amiga eu devia uns 20 mil reais. Para uma amiga, né, que fez empréstimo no nome dela para me ajudar a pagar, enfim, gente que emprestar dinheiro a juros. Esse é o mais louco, né? Porque, ó, tem pessoas que falam, né, que isso é uma compulsão, é um vício, né? E com a aposta ela se torna uma doença, né? O que ela traz de doença pra gente, né? Porque eu já sou uma pessoa que tem ansiedade, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. E a questão das apostas, tipo, deixou os sintomas de ansiedade muito mais severos, né? E assim, eu já ficava agoniado esperando a hora de cair o meu, olhando a conta para ver se já caiu o dinheiro. Quando o dinheiro caía na conta, entrava na Betano, já fazia o depósito assim, ó, tremendo. Aí já entrava no jogo com medo já. E era questão de minutos. E você ficava pior, porque aí você colocava lá 100, aí pum, não batia, você já ficava em choque, fala, caralho, e agora? Já perdi o dinheiro, vou ter que apostar mais tantos. E eu acho que a nossa mente, ela não nos engana também. Então eu pegava ali um salário, né, uma outra empresa, de R$1.900. Aí eu falava, vou deixar 1.000 na conta e apostar os 900 de banca. Só que eu jogava aqueles 900 meio que foda-se, né? Porque eu sabia que se desse merda, eu tenho mais 1.000 ainda pra tentar recuperar. Então a gente perde meio que a noção das coisas. A gente só vai achando e repete o mesmo ciclo. A questão do jogar, isso eu fui descobrir depois, com tratamentos e afins. Eu não sentia a necessidade de jogar. Eu não queria jogar o tempo todo. Eu só não conseguia parar. Por exemplo, hoje eu não vou apostar, ok. Mas se eu apostar amanhã, aí eu fazia um montante muito alto, mas eu não parava. A minha questão era essa. Eu não tinha necessidade de jogar, mas quando eu começava, eu não conseguia parar. Então, eu não conseguia ficar um dia sem apostar. Então, minha vida... Eu ficava muito ansioso, muito mal quando perdia. Então, assim, acho que não sei se depressão é a palavra certa, mas era uma compulsão que me gerava ansiedade. Meus dias eu não tinha bom aproveitamento no trabalho, eu não tinha um bom convívio familiar, eu não era um bom namorado, né? Tanto que eu até terminei o namoro na época, porque não estava dando certo, não estava conseguindo ser uma pessoa
como é que eu posso dizer, uma pessoa útil, né? Para nada, porque o jogo estava consumindo tudo de mim. O problema foram as consequências familiares, né? Porque nesse mesmo ano de 23 teve esse grande ganho, né? Em agosto a gente descobriu que meu pai estava com câncer, aí em novembro teve o falecimento do meu pai, né? Então tinha essas questões, problemas financeiros sempre, né? Até que teve um momento onde eu consegui perder o meu emprego devido ao jogo, né? Devido a apostas, né? Então foi um baque também. Foi um baque porque eu saí e passou 2 semanas, foi receber a rescisão ali, foi horas. Questão de horas, 2, 3 horas, perder a rescisão inteira. Né? Em questão de horas consegui perder, não resolver nada, né? Trazer mais problemas para dentro de casa, né? Porque, pô, gera aquele conflito de não resolver nada e estar desempregado e ter que arrumar outro emprego, né? Então foi bem punk. Próximas, assim, o trabalho estava tudo normal, trabalhava normal, ria normal, ninguém imaginava o que estava acontecendo comigo. E diversas vezes eu já cheguei a pegar a arma e falava, é hoje eu não aguento mais. Ou indo de carro para o serviço, eu pensava, eu desci uma ladeira muito forte, falei, eu vou acelerar esse carro aqui, vou enfiar ele no poste. A minha cabeça era só essa. Eu sabia que eu ia morrer, eu só ainda não tinha decidido como. E aí eu ficava pensando, eu acho que o que não me deixou fazer isso era, eu imaginava a cena da minha mãe, do meu avô, dos meus cachorros me vendo naquela situação. Eu falei, velho, imagina eu vou dar um tiro na minha cabeça, minha mãe vai chegar em casa, tá cheio de sangue aqui, meu cachorro vai lamber meu sangue, você tá doido? Então, aí, eu acho que o que me segurou foi isso, assim, de imaginar o que eu ia causar em quem me amava. Porque, para mim, não fazia diferença. Mas para eles ia fazer muita diferença. Então, era o que me segurava. Foi o que me segurou, né? Eu fiz uma viagem para o Nordeste, eu fiquei 1 mês e meio lá e a minha viagem foi muito ruim. Eu não ficava apostando todo dia e não conseguia ir na praia sem apostar. Quando estava lá, eu estava presencialmente, mas não estava de fato, né? Estava apostando com a cabeça em milhares de lugares. Aí se eu ganhava, eu gastava dinheiro fácil. E perdia, me endividava. Eu nem me reconheço mais, tipo, eu me ver naquela situação de novo, eu nem consigo nem me reconhecer, porque o vício em jogo, cara, ele afeta tanto o seu cérebro que é como se fosse um vício em crack, um vício em drogas pesadas, né? O problema do jogador é ele achar que consegue controlar o jogo, né? E não perceber que ele é controlado pelo jogo, né? Então, enquanto a pessoa não entende que ela não consegue controlar aquilo, ela vai insistir, né? E foi o que eu fiz, insistindo. Então eu ficava um tempo de boa. Ah, não, agora eu consegui pagar isso e aquilo e esse dinheiro aqui eu ainda vou apostar. E não saía do lugar, né? Ficava ali, mantendo as contas e patinava na mesma. Só que aí chega um ponto que eu me prejudicava e prejudicava quem morava comigo, prejudicava a minha família. Que era perder dinheiro de conta, era, pô, perder dinheiro de internet, TV e os caras cortar. E cortar a internet sim é perder, vender o Sodex, né, que vale refeição, era vender o VR para apostar e perder o dinheiro das compras. E aí tem que usar um cartão de crédito, emprestado. Então eu ficava naquele mesmo ciclo que onde eu não andava para frente porque eu ainda insistia em apostar e prejudicar outras pessoas, né? Eu já tinha parado de apostar, outubro, novembro ali eu já não apostava com tanta... Já não apostava. E aí, mas a questão desses pensamentos, ela era muito mais intensa, muito. 18 de janeiro de 24 já. Minha mãe chegou na minha casa, eu olhando para a televisão, eu fiquei e ela do meu lado falou, pelo amor de Deus, eu preciso que você reaja. Eu não consigo mais fazer nada. Tem que ser você. Você tem que reagir. E aí, quando o sofrimento era só meu, não que minha mãe não estivesse sofrendo durante todo esse processo, mas uma coisa é eu saber que ela está sofrendo, outra coisa é eu ver. E aí, quando ela externalizou isso, minha mãe implorando para eu viver, na sexta-feira, dia 19, aí falei, mãe, eu tô indo na CLIPS, que é a Clínica Psiquiátrica da Polícia Militar. Cheguei lá, narrei tudo o que estava acontecendo com o psiquiatra e dali eu nem voltei para casa. E ali que foi quando tudo começou, assim, as coisas a melhorarem. Mas, assim, eu fiquei muito... enfim, muito sozinho também, por um bom período, por causa que essa é um dos problemas que quando você está jogando compulsivamente, as pessoas se afastam de você porque você também não consegue socializar, você não consegue mais ir, se você ia no bar, você não consegue mais ir no bar, ou se vai estar com o celular na mão, você não ia para a igreja, você não consegue mais ir, se você
ia para uma festa, você deixa de ir na festa, ou você só vai na festa condicionado se você ganhou no jogo ou não. Então muitas vezes eu só saía, eu ficava jogando o dia todo. Se eu ganhei, tive uma sorte grande, vou sair para ir na festa, vou sair para passear. E assim, é uma vida muito medíocre, né? E nesse período, até antes de parar, eu já pesquisava na internet, puta, questão de compulsão, questão de vício, porque eu já conhecia o JA. E aí o ato de eu fazer um vídeo pro YouTube, colocar minha cara lá e divulgar, falar, foda-se, porque tem essa questão da gente se expor para outras pessoas, né? O que minha mãe vai pensar, o que meus amigos vão pensar, o que minha família vai pensar, o que as pessoas do meu trabalho vão pensar, né? E aí eu falei, meio que foda-se, vou fazer, me expor ali. E aí, no longo prazo, você acaba vendo as consequências, né? Tipo, puta, 15 dias sem jogar, 20 dias sem jogar, tô sem essas dores de cabeça, né? E substituindo. Então eu passei a fazer atividade física, passei a procurar estudar alguma outra coisa, então substituir coisas que eu fazia, né? E caçando muito conteúdo em internet também, YouTube, e tentando colocar em prática, que me ajudou a mudar de hábito e não fazer. E aí ficar esse tempinho sem jogar, você consegue perceber um pouco da diferença, né? Num primeiro momento eu só larguei. E aí, depois que eu já tinha iniciado o tratamento, depois dessa questão da lei que regulamentou, né, que saiu em outubro de 24, eu fui buscar ver o que eles falavam, porque a lei traz a questão do apoio ao jogador patológico. Falei, vou lá ver de qual é que é. E aí foi quando eu consegui excluir definitivamente, porque nem não era fácil você excluir sua conta definitivamente também. Você não conseguia fazer isso tão fácil quanto é hoje, depois dessa regulamentação. Acho que justamente por isso, né? Eles não querem perder o jogador. Eu saí do Brasil, eu fiz intercâmbio no Chile, então com isso eu controlava um pouco a questão de ter Pix, dinheiro na minha conta, né? Então como diminuiu meu Pix, meu dinheiro na conta, era uma primeira trava. Segunda, que eu comecei também a bloquear todas as contas em casas de apostas que eu tinha. A terceira foi que às vezes eu pedia ajuda para familiares guardarem dinheiros meus, e tudo que eu tinha, como eu devia muita gente, eu ia pagando as pessoas, eu não ficava com dinheiro na conta. E hoje uma ferramenta que eu tenho, inclusive, é o Gamban, que é um aplicativo que você paga ali um valor, e daí você fica bloqueado no celular, no notebook, de ter acesso a casas de aposta. Sim. A psicóloga, tanto é que ela tem acompanhamento até hoje, né? Então, em 23 meses já tive o primeiro contato com a psicóloga, porém eu não frequentava. Tinha um convênio na empresa, mas não frequentava. Psicólogo, falar dos seus problemas é foda e tal. Só que a gente vai exercitando isso, vai entendendo o processo, que não é alguém que vai, tipo, você vai parar de apostar ou vai te dar uma estratégia pra parar. Se você acha que você vai ganhar dinheiro apostando, então vamos nessa conversa. Até eu ir me percebendo, né? Eu ir me percebendo ali a questão da psicóloga, me entender que, porra, não dá pra jogar. Então, a questão da ajuda, né, psicológica, de ter uma psicóloga é essencial, né? É essencial até hoje. A Daiane, até hoje, que é a minha psicóloga, é essencial. Sim, lá dentro, quando eu cheguei no hospital, minha cabeça já silenciou. Eu precisava sair de tudo que me causava gatilho, assim. E lá, além de ter a vigilância 24 horas, uma equipe que é preparada para isso, que faz total diferença, lá tem a questão da medicação, lá principalmente é o ajuste rápido de medicação, porque se um medicamento hoje não fez efeito, amanhã testa outro, e assim vai. A questão das terapias, são várias terapias em grupo, sozinho, enfim. Para quem é religioso também, acesso à religião. E aí, para mim, o que foi mais importante lá dentro, principalmente, foi escutar histórias. Não tinham casos como o meu, mas você vai, cada um na sua realidade, no seu problema, na sua dificuldade, você vai vendo e fala, velho, olha o que aconteceu com essa pessoa, olha o que está acontecendo comigo, por que eu não consigo sair disso? Uma vez eu entrei na reunião de jogadores anônimos, eu ia ganhar um dinheiro no dia seguinte, o meu salário, que era uns R$2.000 já na época, e eu fui presencialmente a primeira vez. O cara me falou, que me recebeu, e falou assim, olha, tô há 16 anos sem jogar, mas eu sou um jogador em recuperação e ainda tô aqui. Eu sei que se eu voltar a jogar, eu vou ter dois caminhos, ou a cadeia ou o cemitério. E eu vejo na sua vida a mesma coisa, se você continuar jogando, você vai ou para a cadeia ou para o cemitério. Então, eu acho que isso foi muito impactante, né? E eu guardei para mim, no dia seguinte eu recebi meu salário, paguei as coisas e não apostei.
Depois disso eu tive algumas recaídas, mas foi ali acho que um marco de mudança ali na minha vida. Ah, é diferente, né? Porque você vê que você fala, caralho, tem pessoas que têm o mesmo problema que eu, né? Pessoas próximas que também jogam, que tinham problemas parecidos, que não tinham exposto isso pra ninguém, né? Virem comentar comigo, falar, caramba, mano, tô com esse mesmo problema, pô, você é zica, gostei do seu vídeo, achei da hora. Então tinha gente do trampo, fala, mano, eu tava lá aleatoriamente no YouTube e apareceu sua cara lá e eu vi seu vídeo, da hora que você tá firmão. Então é diferente, né? Você vê que de forma orgânica alcança outras pessoas próximas e pessoas distantes, né? E vê que você pode se conectar com outras, pessoas que, pô, tem gente que eu até hoje não aposta mais, desde o dia que ela viu meu vídeo. A gente tem contato, tem uma amizade, pessoas de outros lugares. Então isso virou um motivador do caralho, né? Você ter essa rede, né? E ver que isso pode gerar network também comercial, para trabalho, para alcançar outras pessoas. Primeiro foi dentro do hospital, uma mãe, minha interna, veio conversar comigo falando que o filho dela era menor de idade ainda. Estava passando por isso e ela não sabia o que fazer. E foi o que aconteceu com a minha mãe. E aí eu queria mostrar o que eu fiz. Não que seja o certo, mas foi o que deu certo para mim. E não é uma coisa que era falada. Hoje está mais comum, ainda não é o ideal, mas quando aconteceu comigo não tinha nada. Não tinha nada. E é assustador. É assustador a quantidade de pessoas. E é todo dia, todo dia. E gente, assim, do meu ciclo, falou, velho, tá acontecendo comigo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Que trabalha comigo, me ligou tendo crise de ansiedade. Falou, Yasmin, tá acontecendo isso. Falei, velho, respira. Hoje tá afastado igual a mim. Demorou um pouco para buscar a ajuda profissional, né? Mas, assim, é todo dia. E, na minha opinião, a tendência é só piorar. Então, as redes sociais não me ajudaram muito a sair disso, porque na época não tinha conteúdo a respeito. Então, por isso que eu decidi criar o TikTok para falar disso, porque eu fui um dos primeiros a começar a falar abertamente sobre o tema, a conversar com várias pessoas, né? Hoje em dia eu não dou conta de responder todas as mensagens que chegam, né? Mas você vê que hoje tem aumentado muito, né, o número de apostadores, né? Eu acho que é uma epidemia, né, de jogo compulsivo e tem feito mal a muitas pessoas. Eu acredito que cada vez mais as redes sociais vão começar a ajudar as pessoas, né? Mas na época, como não tinha muito conteúdo a respeito, eram mais pessoas influenciando a jogar do que a parar de jogar. Tanta questão do vício, né? Compulsão, dopamina, né? Toda essas coisas, né? Que vão te prender a apostar, né? E se a gente sabe que se não é um jogo, é uma outra coisa. Mas a questão do jogo, que ela é muito silenciosa, porque você joga o tempo inteiro que ninguém vê, né? Então toma muito cuidado com essa questão, né? E se você se percebe que já é compulsivo com algo, ou tem um vício ou compulsão em outras coisas, né? Não experimente o jogo, né? Não experimente o jogo, porque ele pode se tornar mais uma. Então uma coisa pode puxar a outra, e a questão também é que, assim, o nosso país a gente não aprende a mexer com dinheiro, né? Questão cultural. A questão do começar a apostar, eu falo, é que você não perdeu ainda. Porque ninguém que perde muito começa perdendo. E hoje estudos mostram que 40% das pessoas que apostam têm tendências à compulsão. Então, assim, reza, faz promessa, faz qualquer coisa para que você não esteja dentro desses 40%. Cara, antes de começar a apostar, fique longe da primeira aposta. Eu acho que eu não apostaria nenhuma vez na minha vida. E no momento da recuperação, cara, eu acho que eu falaria que existe vida, existia futuro para mim, né, sem o jogo, né? E eu não vislumbrava um futuro da minha vida sem estar apostando. E eu acho que eu diria isso. Aceitar as coisas que se passaram, né? Aceitar aquilo que já se passou, você não muda. É você valorizar aquilo que você pode mudar, né? Hoje, e você perceber a diferença. Então, esse que é o foda, né? Olhar pra trás, tava lascado com a aposta, prejudicando pessoas que eu amo ali, sem ter esse entendimento, né? Eu perceber que o que passou eu não consigo mudar. Então, o que eu consigo mudar agora, eu vou mudar e vou melhorar, que é essa mudança contínua, diária. E no prazo, no longo, médio e longo prazo, você perceber a diferença. É que, porra, tipo, hoje eu tô vivendo mais, eu consigo aproveitar mais, hoje eu criei muito mais valor, hoje eu agrego muito mais valor para as pessoas.
Então isso é foda, né? Tanto com o Matheus quanto com qualquer outra pessoa. Falar de culpa é muito complicado, porque a gente vai carregar a culpa para sempre. Isso aí é uma coisa que eu aprendi a conviver com ela. Ela não vai sair. A culpa que eu carrego de um dia ter 26 anos e ser completamente dependente, no outro ter 28 e depender da minha mãe para vestir, para comer, para qualquer coisa, é uma culpa muito pesada. E ela vai estar comigo. E aí nós vamos de mão dada para sempre. Paciência. É ter paciência e se cuidar. Porque eu acho que a gente é muito bom com outros. Mas comigo, eu não fiz isso. E eu acredito que quem está nessa situação não faz. E isso atrapalha muito o processo. Então eu acho que é a gente ter um pouquinho de autocuidado, olhar para dentro, falar, velho, se pega no colo, fala, velho, rolou isso, pô, rolou, velho, mas vamos lá. Tem solução, dá para sair. E é não desistir, porque o processo também não é linear. Pô, vou começar hoje, beleza, hoje eu não apostei, daqui uma semana apostei de novo. Eu não vou falar de perdão, porque eu não consegui me perdoar. Então, mas é se permitir errar e se cuidar. Tipo assim, se abraçar tal qual você faria com qualquer pessoa do seu ciclo. Eu não achava que eu merecia cuidado. Tipo assim, pra mim, todo mundo tinha que me virar as costas. Então eu não aceitei a ajuda. Num primeiro momento eu não aceitei. Falei, velho, sou eu sozinha, eu entrei sozinha, eu tenho que sair sozinha. E não é. Eu acho que você tem que ter força de vontade de reconhecer que você tem um problema, tem um vício e você precisa parar de jogar. Se você não falar para sua família, para as pessoas, você não torna esse compromisso público. Então é muito mais difícil que você, escondendo as coisas, consiga sair disso. Faça todos os mecanismos que te travem de você ter a primeira aposta. Porque depois que você tem a primeira aposta, você ganhando ou perdendo, você não vai sair dali. Se você ganhou, você vai acreditar que vai ganhar mais. Se você perdeu, você vai tentar recuperar o que você perdeu. Então sempre fique longe da primeira aposta.